Olá! Hoje vamos mergulhar numa ideia fascinante. Como é que a gente aprende a pensar sobre o passado? E para começar, dá uma olhada nisso aqui. Pois é, parece uma coisa meio absurda, né? Essa imagem do Cabral com o celular é um exemplo perfeito, um exemplo clássico de um erro muito comum que a gente comete quando pensa sobre a história. E olha, esse erro é tão sério, mas tão sério que o historiador Lucien Febvre chegou a chamar de o pior dos pecados. Entender esse erro é a chave para a gente conseguir construir a nossa própria máquina do tempo mental. Então, como é que se constrói essa máquina do tempo mental? A verdade é que pensar de forma histórica não é uma coisa que nasce com a gente. É, na verdade, uma habilidade super complexa que a gente vai montando ao longo da vida, peça por peça. E hoje a gente vai entender direitinho como esse mecanismo funciona. E como em toda grande construção, o primeiro passo é conhecer os desafios. O maior obstáculo para nossa máquina do tempo é uma armadilha sutil, mas muito, muito poderosa: o anacronismo. Anacronismo é basicamente isso, um erro de tempo, um erro de cronologia. Acontece quando a gente julga ou descreve o passado usando os óculos do presente. É como se perguntar: nossa, por que as filhas dos senhores de engenho lá no século XVII aceitavam casamentos arranjados? A pergunta em si já está errada, porque ela projeta os valores que temos hoje sobre uma época que era completamente diferente. E não é um erro pequeno, viu? Para a disciplina da história, isso é considerado um dos problemas mais graves que existem, porque, no fundo, ele distorce completamente a nossa compreensão de como as pessoas viviam, pensavam e sentiam em outros tempos. Então, como é que a nossa mente aprende a evitar essa armadilha? Curiosamente, tudo começa não com o tempo, mas com o espaço. O grande pensador Jean Piaget mostrou que, para uma criança, a noção de tempo só consegue se desenvolver depois que a noção de espaço já está mais ou menos estabelecida. O espaço, então, funciona como a base, sabe? A planta baixa sobre a qual toda a estrutura complexa do tempo vai ser construída. E o mais fascinante é que essa construção começa de um jeito muito, muito simples, com o que a psicologia chama de relações topológicas. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é algo que uma criança aprende de forma super intuitiva. Basicamente, se trata de entender o que está perto e o que está longe, a ordem das coisas, tipo uma fila de brinquedos, e a ideia de algo estar dentro ou fora de uma caixa. Essas são as primeiríssimas peças da nossa máquina do tempo. Certo. Com as plantas do espaço já desenhadas, a gente pode finalmente começar a construir o motor da nossa máquina, a noção de tempo. Essa jornada para entender o tempo é bem gradual. Um bebê, por exemplo, vive num eterno agora. Uma criança pequena pode achar que ser mais alto significa ser mais velho, misturando totalmente espaço com tempo. É só lá pelos 9 ou 10 anos que os conceitos de tempo objetivo começam a se firmar, abrindo o caminho para finalmente a gente conseguir entender o tempo histórico, que é uma ideia bem mais abstrata. Um dos maiores saltos nesse desenvolvimento é aprender a diferenciar esses dois conceitos. O tempo psicológico é aquele que a gente sente. Uma hora de diversão parece um minuto, né? Já o tempo físico é o tempo do relógio constante e objetivo. A criança precisa aprender a separar essa experiência subjetiva da medida objetiva. Para esse motor do tempo funcionar direitinho, a mente precisa dominar 3 ferramentas essenciais. A primeira é a sucessão, quer dizer, a ordem dos fatos. A segunda é a duração, ou seja, quanto tempo algo levou. E a terceira, que é fundamental, é a simultaneidade, a ideia de que, enquanto algo acontecia aqui, outra coisa podia estar acontecendo lá do outro lado do mundo. Ok, a máquina está montada. A mente de um adolescente já tem essa capacidade. Mas como pilotar essa máquina do jeito certo? Para isso, a gente precisa de um manual de instruções, que é, basicamente, o método da história. E aqui tem um ponto crucial. A história não é o passado. Ela é uma construção que a gente faz sobre o passado, analisando os vestígios que sobraram. E esses vestígios são o que a gente chama de fontes históricas. E uma fonte, olha, pode ser praticamente qualquer coisa. Não só documentos oficiais em um arquivo, mas uma carta de amor, uma ferramenta antiga, uma canção popular, uma fotografia, um filme. Tudo isso são pecinhas que nos permitem tentar montar o quebra-cabeça do passado. A questão fundamental é essa: como é que um objeto ou um texto se transforma em uma evidência histórica? A resposta está em saber fazer as perguntas certas. Esse processo funciona meio que em 4 níveis, quase como um detetive investigando uma pista. Qualquer fonte pode ser interrogada. Primeiro, o que ela diz claramente. Segundo, o que dá para ler nas entrelinhas. Terceiro, e isso é tão importante quanto, o que está faltando ali.
E, por fim, que outras fontes podem ajudar a complementar essa visão. Ao juntar a capacidade da mente com as ferramentas do historiador, a gente chega no nosso destino, o pensar histórico. E aqui a gente volta para o problema do começo. A visão anacrônica impõe as nossas perguntas ao passado. Já a visão histórica, ela busca entender as perguntas que as pessoas daquela época faziam para si mesmas. A mudança parece sutil, mas ela transforma tudo. Não se trata de justificar o passado, mas sim de compreender o contexto em que ele aconteceu. Essa habilidade pode ser chamada de empatia temporal. É um exercício de tentar, mesmo que seja de forma imperfeita, se colocar na mentalidade de outra era. É reconhecer que os conceitos de amor, de honra, de família, até mesmo de tempo, eram diferentes. Esse é o passo final para operar nossa máquina do tempo do jeito certo. E isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se a história é uma construção que fazemos sobre o passado, com base nas fontes que sobreviveram, o que a gente está deixando para trás hoje? As nossas fotos, as mensagens, os prédios? Que história sobre o nosso tempo vai ser contada por quem vier depois?